Você já se perguntou se realmente recebeu o Espírito Santo? Como saber se ele habita em você? Talvez você já tenha sentido arrepios na igreja, talvez tenha chorado ao ouvir um louvor, ou até tenha experimentado momentos intensos na presença de Deus. Mas será que isso significa que você foi batizado no Espírito Santo? Será que sentir algo forte é o suficiente? Ou talvez você esteja em outra situação. Você crê em Jesus, busca viver uma vida correta, mas sente que algo está faltando. Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo, mas não sabe se ele realmente habita em você. E no fundo você se pergunta: por que ainda luto contra tantas coisas? Por que às vezes parece que minha vida espiritual está estagnada? E há ainda aqueles que se sentem frustrados. Gente que busca por experiências sobrenaturais, mas nunca teve uma prova de que Deus está com elas. Que vê outros falarem em línguas, profetizarem, sentirem a presença de Deus de maneira intensa, enquanto elas se perguntam: será que falta algo em mim? A verdade é que muitas pessoas associam a presença do Espírito Santo apenas a manifestações visíveis, como o falar em línguas. Mas será que é só isso? Se você já teve essa dúvida, se já se perguntou se realmente recebeu o Espírito Santo, hoje nós vamos esclarecer essa questão da melhor forma possível. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já recebeu ou conhece alguém que recebeu o Espírito Santo em sua vida? Deixe nos comentários. Este tipo de vídeo me dá bastante trabalho. E se este vídeo te abençoou de alguma forma, peço que retribua apenas deixando uma curtida. E se deseja receber mais vídeos como este e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, vamos ver biblicamente quais são as evidências da presença do Espírito Santo em sua vida. Vamos direto ao primeiro sinal que comprova se o Espírito Santo realmente está em você. 1. Confiança na salvação. A certeza interior de pertencer a Deus. Você já teve aquela sensação de estar fazendo tudo certo na sua fé, mas, lá no fundo, ainda sente uma insegurança? Como se, apesar de orar, ler a Bíblia e buscar a Deus, houvesse sempre aquela voz perguntando: será que eu realmente sou salvo? Talvez, em algum momento da sua caminhada cristã, você tenha se perguntado: e se eu não for bom o suficiente? Ou pior, e se no final Deus disser que eu não sou digno? Se isso já passou pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho. Essa é uma dúvida que muitos cristãos enfrentam, mas Deus nunca quis que seus filhos vivessem nessa incerteza. Pelo contrário, Ele nos dá um presente precioso: a confiança na salvação. A Bíblia nos ensina em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, quando o Espírito Santo habita em nós, ele gera uma certeza profunda e sobrenatural de que pertencemos a Deus. Não é uma sensação passageira ou uma ideia que colocamos na nossa cabeça. É uma convicção que vem do próprio Espírito. Mas então, por que tantos cristãos lutam contra essa dúvida? Bom, o diabo é chamado de acusador na Bíblia. Apocalipse 12:10. E uma de suas estratégias mais comuns é lançar mentiras na mente dos filhos de Deus. Ele sussurra: olha o que você fez ontem, como pode dizer que é salvo? Ou, você não é santo o suficiente, Deus não pode te aceitar. Essas mentiras geram medo, insegurança e até afastam as pessoas de Deus. Mas aqui está a verdade: a salvação não depende de quão bons somos, mas do que Jesus fez por nós na cruz. A salvação é pela graça, não pelas nossas obras. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você entregou sua vida a Cristo e crê nele, você é salvo. E essa certeza é algo que o Espírito Santo quer fortalecer dentro de você. Agora, pare um pouco e reflita. Você sente que pertence a Deus, independentemente das circunstâncias? Ou vive com medo de que ele possa rejeitá-lo a qualquer momento? Você percebe que mesmo nos dias difíceis, há algo dentro de você que te lembra que Deus não te abandonou? Se você já experimentou essa paz interior, saiba que isso é um sinal poderoso da presença do Espírito Santo em você. Mas se você ainda luta com insegurança, não significa que você não tem o Espírito Santo. Pode ser apenas um sinal de que precisa crescer na fé e aprender a confiar mais no que Deus diz sobre você do que nas suas próprias emoções. Lembre-se,
O diabo traz dúvida, mas o Espírito Santo traz convicção. Se você já entregou sua vida a Jesus, você é salvo. E o Espírito Santo quer testemunhar isso no seu coração. Segunda paixão e poder para evangelizar. O desejo de compartilhar Jesus. Você já sentiu aquela vontade ardente de contar para alguém sobre Jesus? Aquela urgência de dizer para um amigo, um familiar ou até mesmo um desconhecido o quanto Deus é real e transformador? Ou, pelo contrário, já se pegou calado, sentindo medo ou vergonha de falar sobre a sua fé? Se você já teve essa inquietação dentro de você, saiba que isso é um dos sinais da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus nos enche, não conseguimos mais ficar em silêncio sobre o que Ele fez em nossa vida. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba o que Jesus está dizendo. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, recebemos poder. Mas poder para quê? Para sermos testemunhas dele. Isso significa que o verdadeiro poder do Espírito Santo não é apenas sobre dons espirituais ou manifestações sobrenaturais, mas sobre a transformação que nos torna corajosos para falar de Jesus. Muitas pessoas pensam que evangelizar é só para pastores, missionários ou pregadores famosos. Mas não é assim que Deus vê. Se você tem o Espírito Santo, você tem um chamado para ser testemunha de Cristo. Agora, pare e pense por um momento. Você sente o desejo de compartilhar Jesus com as pessoas ao seu redor? Você se sente inquieto ao ver alguém longe de Deus, desejando que essa pessoa conheça a verdade? Você já tentou falar de Jesus para alguém e, mesmo sem muita experiência, sentiu que as palavras fluíram de uma forma que nem imaginava? Isso é obra do Espírito Santo. Quando lemos a Bíblia, vemos que os discípulos eram homens simples, sem grande instrução, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a pregar com ousadia e poder. Pedro, por exemplo, era um homem que havia negado Jesus 3 vezes por medo, mas depois de receber o Espírito Santo, ele se levantou e pregou para uma multidão, levando 3.000 pessoas a se converterem em um só dia. Atos capítulo 2, versículo 41. Isso mostra que não é sobre nossa capacidade, mas sobre o poder do Espírito Santo em nós. Mas o que acontece quando esse desejo não está presente? Bom, pode ser que a chama da fé tenha esfriado. Talvez as preocupações da vida tenham tirado seu foco, ou o medo de ser rejeitado tenha falado mais alto. Mas a boa notícia é que Deus pode reacender esse fogo em você. Se você sente que não tem paixão para falar de Jesus, peça ao Espírito Santo que te encha novamente. Ele quer te dar ousadia, quer te dar palavras, quer fazer com que sua vida seja um reflexo do amor de Deus. Não importa se você não sabe falar bonito, Deus usa até as palavras mais simples para tocar corações. Às vezes, um simples testemunho do que Ele fez na sua vida já é suficiente para despertar a fé em alguém. Então pergunte-se, quando foi a última vez que falei de Jesus para alguém? Será que estou deixando o medo ou a vergonha me impedirem? Estou permitindo que o Espírito Santo me use como testemunha? Se você deseja sentir esse fogo de novo, ore a Deus e peça que o Espírito Santo renove essa paixão dentro de você. E quando surgir uma oportunidade, não tenha medo. Ele estará com você, colocando as palavras certas na sua boca. Terceira evidência do falar em línguas, não obrigatório. Um sinal, mas não o único. Quando o assunto é o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que muita gente pensa é no dom de línguas. Algumas pessoas acreditam que, se alguém não fala em línguas, então essa pessoa não tem o Espírito Santo. Mas será que isso é verdade? O que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema? Se você já teve essa dúvida, não se preocupe. Esse é um assunto que confunde muitas pessoas. Mas hoje, vamos ver biblicamente o que Deus nos ensina sobre isso. O falar em línguas na Bíblia. A primeira vez que vemos o dom de línguas na Bíblia é em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A palavra diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, versículo 4. Nesse momento, os discípulos estavam reunidos quando, de repente, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas, e isso chamou a atenção de muitas pessoas que estavam por perto.
O mais impressionante é que essas pessoas ouviam os discípulos falando sobre as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Esse evento foi um sinal poderoso. Mas será que isso significa que todos que recebem o Espírito Santo precisam falar em línguas? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, Paulo faz uma pergunta muito importante. Todos falam em línguas? E a resposta implícita é não. Paulo estava explicando que nem todos recebem o mesmo dom. Deus distribui os dons conforme a sua vontade. Isso significa que o falar em línguas é um sinal do Espírito Santo, mas não é o único sinal. O que realmente importa? Infelizmente, algumas pessoas criam um peso desnecessário em cima desse assunto. Há aqueles que fazem com que irmãos em Cristo se sintam menos espirituais ou até duvidem da sua salvação por não terem o dom de línguas. Mas veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse que conheceríamos os verdadeiros cristãos pelos dons, mas pelos frutos. O verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo não é apenas falar em línguas, mas uma vida transformada, marcada pelo amor, santidade e obediência a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, descreve os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tem o Espírito Santo, você pode até não falar em línguas, mas esses frutos vão começar a aparecer na sua vida. Mas, e se eu quiser falar em línguas? Se você deseja receber esse dom, peça a Deus. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que devemos buscar os dons espirituais. O dom de línguas é um presente maravilhoso que pode fortalecer sua vida de oração e intimidade com Deus. Mas lembre-se, ele não define sua salvação, nem sua espiritualidade. O que realmente importa é se você tem o Espírito Santo habitando em você e se sua vida está sendo transformada por ele. Faça uma reflexão. Você já teve medo de não ter o Espírito Santo por não falar em línguas? Você tem buscado mais os dons ou o próprio Deus? A sua vida reflete os frutos do Espírito? Se você deseja o dom de línguas, busque-o. Mas não se compare com ninguém. Deus tem algo único para você. O importante é estar cheio do Espírito e deixar que Ele transforme a sua vida completamente. Quarto, amor por Jesus, a marca de um coração transformado. Você já parou para pensar no que realmente significa amar Jesus? Será que é apenas sentir algo forte no coração quando ouvimos falar dele? Ou será que o verdadeiro amor por Cristo vai muito além das emoções? Esse é um dos sinais mais profundos da presença do Espírito Santo em nossa vida. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso significa que o amor por Jesus não é apenas um sentimento, mas uma transformação interior que muda nossas atitudes, nossos desejos e nossa maneira de viver. O Espírito Santo gera amor por Jesus. Antes de conhecer verdadeiramente a Deus, nossa inclinação natural não é amá-lo, mas sim viver para nós mesmos. Mesmo que saibamos que Jesus existe, isso não significa que tenhamos um amor genuíno por ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos capacita a amar Jesus de verdade. Ele coloca dentro de nós um amor que nos faz querer estar perto de Deus, buscar sua presença, conhecer mais sobre Ele e obedecer à sua palavra. Se antes Jesus parecia distante, agora Ele se torna a pessoa mais importante da nossa vida. Se antes tínhamos vergonha de falar dele, agora queremos que todos conheçam seu amor. Se antes sua palavra parecia difícil de entender, agora ela se torna um alimento diário para nossa alma. O amor por Jesus nos leva a mudar. Quando realmente amamos alguém, isso se reflete em nossas atitudes. Se dizemos que amamos Jesus, mas nossa vida não muda em nada, será que esse amor é real? Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas sim que existe dentro de nós um desejo de agradar a Deus. O pecado começa a nos incomodar, e aquilo que antes parecia normal,
agora nos traz arrependimento. O verdadeiro amor por Jesus não é apenas levantar as mãos na igreja ou se emocionar em uma música gospel, mas sim andar com Ele todos os dias, buscar sua vontade e lutar contra tudo que nos afasta dele. O amor por Jesus transforma prioridades. Quando o Espírito Santo está em nós, Jesus se torna a nossa prioridade. Muitas vezes, antes de termos um relacionamento real com Deus, colocamos outras coisas acima dele: dinheiro, sucesso, relacionamentos, prazeres. Mas quando realmente o amamos, ele passa a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Isso não significa que não podemos ter sonhos e objetivos, mas significa que nada é mais importante do que Jesus. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você sente que ainda coloca muitas coisas acima do seu relacionamento com Deus, peça ao Espírito Santo para transformar o seu coração. O amor por Jesus não é algo que nós forçamos, é algo que ele gera dentro de nós. Sinais de que você ama Jesus de verdade. Você tem prazer em buscar a Deus, orar e ler a Bíblia. O pecado te incomoda e você sente o desejo de viver uma vida que agrada a Deus. Você deseja falar de Jesus para outras pessoas. Jesus se tornou sua prioridade, acima de qualquer outra coisa. Você sente gratidão e admiração por tudo o que ele fez por você. Faça uma reflexão. O que realmente tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Seu amor por Jesus tem sido refletido nas suas escolhas e estilo de vida? Você tem pedido ao Espírito Santo para aumentar esse amor dentro de você? Se você sente que precisa amar mais a Jesus, não se sinta mal. O amor por Ele não nasce do nosso esforço, mas da obra do Espírito Santo em nós. Peça a Deus para te transformar, e Ele fará. 5. Conhecimento da verdade. O Espírito Santo. Como nosso mestre. Você já teve a sensação de ler a Bíblia e, de repente, um versículo falar diretamente com você, como se Deus estivesse explicando algo que você precisava ouvir? Ou já percebeu que, depois de se aproximar de Deus, sua compreensão sobre o certo e o errado mudou completamente? Isso acontece porque o Espírito Santo tem um papel fundamental em nossa jornada cristã. Ele nos ensina a verdade. O Espírito Santo guia a toda a verdade. Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso significa que o Espírito Santo é o nosso mestre. Ele ilumina nossa mente para entendermos a palavra de Deus e nos conduz no caminho correto. Antes de conhecermos a Deus, podemos até saber algumas verdades da Bíblia, mas não conseguimos enxergar seu significado real. A palavra parece difícil de entender, ou não conseguimos aplicá-la à nossa vida. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, tudo muda. Versículos que antes pareciam apenas palavras, agora têm um significado profundo. Histórias bíblicas que pareciam distantes agora fazem sentido para a nossa realidade. Conseguimos discernir o que vem de Deus e o que é engano. O Espírito Santo não apenas nos ensina, mas também nos protege das mentiras do mundo. Discernimento espiritual. O Espírito Santo nos ajuda a identificar enganos. Vivemos em tempos em que muitas vozes tentam nos confundir. A mídia, as ideologias modernas, as filosofias humanas, tudo isso pode nos afastar da verdade se não estivermos firmados na palavra de Deus. Mas a Bíblia nos adverte sobre isso. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espírito Santo nos dá discernimento. Ele nos faz sentir quando algo não está certo. Você já ouviu alguém falar algo sobre Deus, mas no fundo sentiu que algo parecia estranho? Muitas vezes, esse é o Espírito Santo nos alertando. Com ele, aprendemos a distinguir entre a verdade de Deus e as mentiras do mundo. Isso nos livra de sermos enganados por falsas doutrinas e ensinamentos distorcidos. O Espírito Santo abre nossos olhos para a palavra. Você já leu um versículo bíblico várias vezes, mas um dia parece que ele ganhou um significado completamente novo para você. Isso acontece porque o Espírito Santo nos ensina no tempo certo. A Bíblia não é apenas um livro comum.
Ela é viva, e o próprio Deus fala através dela. Mas sem o Espírito Santo, podemos lê-la sem realmente entendê-la. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo nos dá revelação. Ele abre nossos olhos para verdades que não conseguíamos enxergar antes. Sinais de que o Espírito Santo está te ensinando. Você tem sede de aprender mais sobre Deus e sua palavra. Ao ler a Bíblia, você sente que certas passagens falam diretamente com você. Você percebe que sua visão sobre o mundo mudou, e agora você consegue identificar coisas que não agradam a Deus. Você sente um incômodo quando algo parece estar errado espiritualmente. Você consegue distinguir entre o que vem de Deus e o que é engano. Faça uma reflexão. Você já sentiu o Espírito Santo te guiando ao entendimento de uma verdade? Como sua visão sobre a Bíblia mudou desde que se aproximou de Deus? Você tem buscado mais conhecimento da palavra? Se você sente que precisa crescer mais no conhecimento da verdade, peça ao Espírito Santo que te ensine. Ele está sempre disposto a revelar mais de Deus para aqueles que o buscam. Sexta santidade. O Espírito Santo transforma nosso interior. Você já percebeu como, depois de se entregar a Deus, algumas coisas que antes pareciam normais começaram a incomodar? Talvez certas conversas, hábitos ou até programas de TV que antes não te faziam mal, agora parecem errados. Isso acontece porque o Espírito Santo está trabalhando em você. O chamado para a santidade. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Mas o que significa ser santo? Muitas pessoas imaginam que santidade é sinônimo de perfeição ou de uma vida sem erros. Mas, na verdade, santidade significa separação para Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa um processo de transformação. Não é algo forçado, mas um desejo que nasce dentro de nós de querer agradar a Deus. De repente, coisas que antes pareciam normais passam a nos incomodar e sentimos uma necessidade profunda de viver uma vida que reflita a presença de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. A luta contra o pecado é algo real para todos nós. Muitas vezes, queremos fazer o certo, mas sentimos dificuldade. O apóstolo Paulo falou sobre essa luta em Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas existe uma grande diferença entre alguém que luta contra o pecado e alguém que vive acomodado no pecado. Quem tem o Espírito Santo não consegue mais viver confortavelmente no pecado. O Espírito Santo age como uma voz dentro de nós, nos alertando, nos convencendo e nos fortalecendo para vencer aquilo que nos afasta de Deus. Jesus nos disse em João capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que não é pela nossa força que conseguimos viver uma vida santa, mas pelo poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito, a evidência da transformação. Santidade não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre viver uma vida que reflete o caráter de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, a Bíblia nos fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Se o Espírito Santo está em nós, nossa vida começa a produzir esses frutos. Não significa que seremos perfeitos, mas significa que a cada dia seremos moldados à imagem de Cristo. Você já notou como, depois de se aproximar de Deus, você passou a ter mais paciência com as pessoas? Ou como seu coração ficou mais sensível para ajudar o próximo? Essa é a obra do Espírito Santo em você. Santidade não é peso, é liberdade. Muitas pessoas acham que viver em santidade significa abrir mão da felicidade, mas a verdade é que o pecado escraviza, enquanto a santidade nos liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando vivemos longe de Deus, estamos presos em vícios, maus hábitos, relacionamentos destrutivos e um ciclo de culpa e arrependimento. Mas quando deixamos o Espírito Santo guiar nossa vida, encontramos a verdadeira liberdade.
Santidade não é um conjunto de regras religiosas, mas um caminho de alegria e paz. Deus não nos chama para a santidade para nos privar de algo bom, mas para nos dar algo muito melhor. Uma vida plena em sua presença. Sinais de que o Espírito Santo está gerando santidade em você. Você sente um incômodo quando faz algo que desagrada a Deus. Seus desejos e vontades estão mudando, e agora você quer mais de Deus. Você sente um peso no coração quando peca e deseja consertar isso com Deus. O que antes te atraía para o pecado agora perdeu o brilho. Você está desenvolvendo o fruto do Espírito, amor, paciência, domínio próprio, etc. Faça uma reflexão. Você sente que Deus está te transformando internamente? Você tem percebido mudanças no seu caráter e na forma como lida com as tentações? Você já experimentou a alegria de viver uma vida mais próxima de Deus? Se você sente que precisa crescer mais na santidade, não desanime. O Espírito Santo está trabalhando em você. Ele não desiste de transformar aqueles que se rendem a Ele. Conclusão. Como saber se você recebeu o Espírito Santo? Se você acompanhou até aqui, já percebeu que a presença do Espírito Santo em nossas vidas não é apenas um evento isolado, mas uma transformação contínua. Não se trata apenas de dons sobrenaturais ou de manifestações visíveis, mas de uma mudança interna profunda que nos leva a uma vida mais próxima de Deus. Agora, eu quero que você pare por um momento e reflita. Você identificou algum desses sinais na sua vida? Talvez você tenha sentido essa confiança na sua salvação, esse desejo de compartilhar o Evangelho, esse amor crescente por Jesus, essa sede pela verdade, esse chamado à santidade. Ou talvez você esteja se perguntando, será que realmente tenho o Espírito Santo? A resposta está na sua relação com Deus. Se você está sentindo um incômodo agora, se algo dentro de você está despertando um desejo de buscar mais a Deus, essa já pode ser a ação do Espírito Santo falando ao seu coração. Ele está te chamando para mais. O mais importante não é se prender a uma experiência específica, mas sim se perguntar, eu tenho um relacionamento real com Deus? O Espírito Santo não vem para aqueles que são perfeitos, mas para aqueles que se rendem a Jesus. Ele não exige que você já tenha tudo resolvido, apenas que você esteja disposto a caminhar com Ele. Não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Você pode estar pensando, mas eu ainda falho, ainda luto contra o pecado, ainda tenho dúvidas. E sabe o que é incrível? Isso não significa que Deus não está em você. Pelo contrário, o simples fato de você querer agradá-lo, de querer vencer essas lutas, de sentir esse desejo de se aproximar mais dele, tudo isso já mostra que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. A vida cristã é uma jornada. Deus não espera que você esteja pronto de uma hora para outra. Ele apenas quer que você permaneça nele, que confie no processo e que continue buscando. O que fazer agora? Se você sente que precisa se aproximar mais de Deus, eu quero te convidar a tomar uma decisão agora. Não adie esse momento. Talvez você já tenha entregado sua vida a Jesus, mas percebeu que precisa se aprofundar mais. Ou talvez você nunca tenha feito essa entrega de coração. Se hoje você sente que quer dar esse passo, eu quero te guiar em uma oração. Mas lembre-se, não é a oração que te salva, é Jesus. O que importa é o seu coração diante de Deus. Se essa é a sua decisão, ore comigo. Senhor Jesus, eu venho a Ti reconhecendo que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu me rendo a Ti e peço que o Teu Espírito Santo habite em mim. Transforma-me, guia-me e ensina-me a viver para a Tua glória. Eu te entrego minha vida e declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. E agora, se você fez essa oração com sinceridade, creia, Deus ouviu você. Mas lembre-se, isso é só o começo. Agora, caminhe com Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Ela é a palavra viva de Deus para você. Ore e fale com Deus. Ele quer ter um relacionamento real com você. Busque comunhão com outros cristãos. Não caminhe sozinho. Permita que o Espírito Santo continue transformando você. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e tem dúvidas se recebeu o Espírito Santo. E também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos continuar crescendo juntos na Palavra de Deus.
Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, vamos ver biblicamente. Deus abençoe você e sua família.